Palavra do Senhor, meus irmãos. João capítulo 20, do verso 24 ao verso 29. Diz assim a Escritura: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, eis aqui um texto tão precioso, sua santa palavra, Senhor. E nós pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que esse texto seja aberto para nós pelo Espírito Santo, a compreensão dele. Ao mesmo tempo, Senhor, que o nosso coração também se abra para receber a sua palavra com fé, com humildade, com obediência, para a sua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus, com perdão de todos os nossos pecados, no Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nos últimos domingos, nós vimos que no capítulo 20, o nosso Senhor Jesus Cristo se revelar a Maria Madalena, se revelar aos discípulos reunidos, e, portanto, dois momentos, duas narrativas de João que ele escolhe aqui para falar da revelação de Cristo, mas tivemos outras. Quando nós olhamos para os outros evangelhos, nós sabemos disso, que existiram outras revelações, por exemplo, para os discípulos do caminho de Emaús, né? Para outros momentos ali com os discípulos e assim por diante, com as mulheres também. Mas aqui o João, ele seleciona esses 3 episódios aqui principais. Então, revelação Maria Madalena, que vai do versículo 11 ao versículo 18, a revelação aos discípulos, que vai do verso 19 ao verso 23, então, revelação desse Cristo vivo, e a revelação a Tomé, que vai do versículo 24 ao 29. Mas Tomé, ele tem aqui uma peculiaridade, digamos assim, né? Porque Tomé, Jesus se revelou para ele 8 dias depois, né? De que ele tinha se revelado aos apóstolos. Somente Tomé não estava naquela reunião anterior em que o Senhor Jesus Cristo se revelou. Então, Tomé ficou fora daquela revelação, de fato, porque ele não estava presente ali. Porque ele perdeu essa oportunidade, esse privilégio de estar reunido ali com os discípulos. Então, 8 dias depois, o Senhor Jesus Cristo se revela a ele. E outra peculiaridade é que ele recebe já o testemunho dos discípulos que viram o Senhor e diz assim: olha, nós vimos o Senhor, mas ele não crê. Ele diz: olha, se eu não vi ali as marcas da cruz, o ferimento dele, as marcas da cruz e o ferimento da lança daquele soldado que furou o lado do Senhor Jesus Cristo, se eu não colocar o meu dedo lá, a minha mão lá, não sentir as marcas, eu não vou acreditar. Ou seja, meus irmãos, ele
já tinha ali o testemunho de muitas pessoas dizendo para ele, olha, nós vimos o Senhor, mas ele não creu. E o ponto aqui é que ele não creu porque ele firmou um ponto aqui para a fé dele, para que ele pudesse crer. Eu preciso ver, eu preciso tocar. E isso é um aspecto importante aqui na história de Tomé. Né? Se nós formos observar aqui, quando nós olhamos esse trecho do versículo 24 ao versículo 29, João, da maneira como João ele coloca a história, ele quer exatamente nos apresentar isso. Ele diz assim logo no início, né, da narrativa dele, no versículo 24, que ele disse, se eu não vi, está aqui no versículo 25, melhor dizendo, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então começa aqui, vamos dizer assim, a manifestação da incredulidade de Tomé, que não estava lá naquela primeira reunião. E quando o Senhor Jesus finalmente se revela a ele, o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, condescende com ele, né, tolera aquela condição que ele põe ali e diz, olha Tomé, põe aqui o teu dedo, versículo 27, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Ou seja, Jesus satisfaz aquelas, vamos dizer assim, depois eu vou explicar melhor para os irmãos, mas aqui o Senhor Jesus satisfaz isso. E quando ele reconhece, irmãos, e ele diz, Senhor meu e Deus meu, aí o Senhor Jesus faz uma correção muito importante. Jesus diz para ele assim, porque me viste, Tomé, creste. Mas aí ele diz, bem-aventurados que não viram e creram. Então existe, meus irmãos, aqui uma explicação do problema de Tomé, que o problema de Tomé, ele quer ver e tocar para crer, ele quer estabelecer a fé dele assim, eu preciso ver, eu preciso tocar para que eu possa crer, e a correção do Senhor Jesus, o texto ele se apresenta assim, ele apresenta o erro de Tomé e a correção do Senhor Jesus, que diz assim, olha, a fé não é assim, a fé genuína, a fé em Deus, ela não se baseia meramente nos sentidos, ela não se baseia nos 5 sentidos meramente, porque pessoas que tiveram certo contato com Jesus físico e que viram e que tiveram experiência física, vamos dizer assim, com o Senhor Jesus, não creram. A fé verdadeira é aquela que está baseada na proclamação do Evangelho, na pregação do Evangelho, naquilo que nós ouvimos. Por exemplo, é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, vocês conhecem tanto, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo, porque a fé, ele diz também lá em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, ou seja, a fé, meus irmãos, ela não é baseada no que eu posso ver, no que eu posso tocar, mas no que eu ouço, na verdade de Deus, na palavra de Deus, na proclamação da palavra de Deus. Então, esse aqui o problema básico de Tomé. E é muito importante, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele apresenta o erro de Tomé, e ele corrige Tomé, ele fala de uma bem-aventurança daqueles que não ouviram, mas creram. Ele diz no versículo 29, Tomé, creste, não é porque tu viste. Aí no finalzinho do trecho que nós estamos estudando hoje, bem-aventurados os que não viram e creram, ou seja, são bem-aventurados, são felizes, são abençoados, aqueles que não viram, mas creram. E então, meus irmãos, esse texto, até de uma maneira muito natural, assim, se liga imediatamente a todas as pessoas que não tiveram as experiências dos apóstolos. Eles foram pessoas que tiveram essa experiência física com o Senhor Jesus Cristo, eles andaram com Jesus antes dele morrer na cruz, eles viram os milagres de Jesus, eles foram testemunhas da morte de Jesus, eles foram testemunhas do sepultamento de Jesus, da ressurreição de Jesus, e nós, depois desse tempo, todos os discípulos, todos os que creram, incluindo nós aqui no século XXI e aqui na cidade de Belém, aqui nesse bairro, nenhuma dessas pessoas teve essa experiência física. Nenhum de nós
os cristãos e os crentes depois da época dos apóstolos tiveram essa experiência física de ver Jesus, de tocar em Jesus, aquilo que João, por exemplo, ele fala na sua carta. Vocês lembram o que ele diz na sua carta? Lá no iniciozinho, 1 João, ele diz aquele que nós vimos e as nossas mãos tocaram, e as nossas mãos apalparam. Eles tiveram essa experiência, mas nós não. Os crentes que vieram depois deles não tiveram essa experiência, ou seja, eles creram como os apóstolos creram, só que a diferença é, os apóstolos viram, os apóstolos tocaram, mas os outros, incluindo nós, não vimos e nem tocamos. E outra coisa, irmãos, muito interessante, muito importante, é que os que vieram antes dos apóstolos também não viram. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, que os profetas gostariam de ter experimentado o que nós hoje experimentamos no tempo do Evangelho. Eles gostariam de ter, com certeza, visto Cristo, tocado em Cristo, ouvido a palavra diretamente de Cristo, mas eles profetizaram. Deus deu a eles uma mensagem de que viria, olha só, que viria o Messias. O Messias ainda não tinha vindo, eles não viam o Messias. Quando você pega, por exemplo, Isaías capítulo 53, aquele texto impressionante, meus irmãos, que Isaías ele narra ali a morte de Jesus, parece que ele é uma testemunha ocular, mas Isaías não é uma testemunha ocular. Isaías ele está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, de eventos no futuro, ou seja, eventos que aconteceram centenas de anos depois da morte dele, que ele não pôde ver, que ele não pôde tocar. Então, o que a Bíblia mostra? Só por esses exemplos, irmãos, que nós estamos observando aqui. Eu estou citando aqui para vocês, de antes e depois dos apóstolos, que a fé não se baseia no que se vê, no que se toca, mas na palavra de Deus, mas no testemunho de Deus. E que bem-aventurado é aquele que não vê, que não pode tocar, mas que crê. E isso se liga imediatamente a todos os crentes, antes e depois dos apóstolos. Isso se liga imediatamente a nós que estamos aqui, irmãos. Por isso que esse texto ele é tão impressionante, ele é tão importante. Por quê? Porque ele está falando de uma bem-aventurança. Ele está falando para nós aqui hoje à noite que se nós somos esses crentes, nós somos bem-aventurados, nós somos pessoas felizes, nós somos pessoas abençoadas. Aconteça o que acontecer, seja quem nós sejamos, tenhamos os problemas que nós tenhamos, ou seja, aconteça o que ocorrer conosco, a grande questão é, você é feliz, você é abençoado, se você crê nessa mensagem, se você tem a verdadeira fé, e a verdadeira fé se baseia na palavra de Deus. E é isso, irmãos, aqui que eu quero destacar para vocês hoje, neste nosso estudo aqui sobre Tomé. E é essa correção que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com Tomé. Tá bom? Vamos então olhar aqui o nosso texto, irmãos, com mais detalhes, e eu queria chamar a atenção de vocês para aqui, nós vamos dividir o nosso texto em duas partes aqui que são bem claras aqui. Primeiro, irmão, nós temos o versículo 24 e o 25, nós temos aqui o problema de Tomé, o pecado de Tomé, a incredulidade de Tomé, né? E eu quero chamar a atenção aqui para o Tomé e para as suas ações, meus irmãos. E os versículos posteriores, que vai do 26 ao 29, nós temos Cristo curando Tomé, Cristo restaurando Tomé, né? Então, 24 e 25, o problema de Tomé, e aí nós vamos olhar um pouquinho para essa pessoa, né? Esse apóstolo chamado Tomé, as características dele e as ações dele, de acordo com as suas características. Eu quero meditar um pouco com vocês aqui. E no versículo 26 ao 29, nós vamos ver como o Senhor Jesus cura o Tomé. Isso tudo tem grande importância nesse aspecto aqui, irmão, da fé, da bem-aventurança, e se aplica diretamente à nossa vida hoje. E com a graça de Deus eu quero meditar aqui com os irmãos hoje. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para Tomé. Eu acho que todos nós aqui, que lemos a Bíblia regularmente,
que lemos, por exemplo, os evangelhos, as cartas, nós já percebemos assim, o temperamento das pessoas que escreveram. Nós nunca tivemos contato pessoal com esses homens que escreveram o Novo Testamento, por exemplo, mas nós, quando alguém lê, nós que estamos acostumados a ler a Bíblia, quando alguém lê para nós um texto de Paulo, nós sabemos que é Paulo. Existe um estilo de Paulo, existe um jeito de escrever de Paulo. Quando nós ouvimos assim, um escrito de João, nós podemos saber direitinho onde é que está aquele texto, mas nós sabemos, foi João que escreveu. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós começamos a perceber essas coisas. Por quê, meus irmãos? Isso tem a ver com temperamento, com as características de cada um, não é? E quando nós olhamos aqui o Tomé, o que ele fez, irmãos, a maneira como ele procedeu, a Bíblia já vai nos dar alguns indícios do temperamento de Tomé. E eu quero mostrar isso para vocês agora, tá bom? O Evangelho de João, ele dá para nós aqui na verdade três, né, junto com esse aqui, mas anteriormente, 2 momentos em que Tomé aparece. E o texto ele diz aqui, né, ora Tomé é um dos 12 chamado Dídimo. Tomé é o nome em aramaico. E João, que estava escrevendo para pessoas da língua grega, ele faz a tradução aqui, ou melhor dizendo, né, como seria o nome do Tomé em grego, que seria Dídimo, ou gêmeo, e por isso que ele fala assim. Então, esse Tomé, ou esse Dídimo, ou gêmeo, ele vai aparecer aqui, por exemplo, irmãos, eu convido vocês para lerem comigo, no capítulo 11, no versículo 16 aqui desse mesmo evangelho. Por favor, olhe comigo aí na sua Bíblia. E eu quero chamar a atenção de vocês na maneira como Tomé aqui apresenta o seu temperamento, a maneira como ele era e que ele agia. Veja aqui, diz aqui. Esse capítulo 11 fala vocês conhecem já, da ressurreição de Lázaro, que o Senhor Jesus Cristo está indo ressuscitar Lázaro. Mas veja o que Tomé diz no versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Quando vocês observam aqui, por que Tomé disse isso? O versículo 12 diz: disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto não da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso. Então, pois, Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, meus irmãos, Jesus estava indo para aquela região do perigo, onde estava acontecendo aqueles eventos ali, onde ele iria ressuscitar Lázaro. E é por isso que Tomé, ele diz assim: Jesus está em risco de morrer. E Tomé, por isso que Tomé diz assim, no versículo 16, disse aos condiscípulos, versículo 16, Tomé, chamado Dídimo: vamos nós também para morrermos com ele. 2 coisas ficam claras aqui. Tomé ama o Senhor Jesus e ele está disposto a morrer com o Senhor Jesus. Né? Só que isso mostra também, irmãos, já o desespero dele. Quando Tomé fala lá no capítulo 20 que nós estamos estudando: eu só acredito se eu tocar, se eu ver a ferida de Cristo, se eu tocar nele, é porque o Tomé, meus irmãos, ele tinha perdido o seu chão. Ele estava totalmente desanimado, entregue à tristeza e à melancolia. Ele tinha esse temperamento, ele tinha um olhar para a vida: vamos lá, porque Jesus vai acabar morrendo. E ele estava disposto a morrer. Bom, depois ele fugiu, todos os outros fugiram, e ele também fugiu. Mas isso não significa que ele aqui não estivesse sendo sincero, né? Ele amava Jesus e ele, pelo menos, pensava que tinha disposição para morrer por Cristo. Ele diz: vamos lá morrer com Cristo. Mas ele está desanimado, ele olha sempre para a vida de forma melancólica, pessimista. Esse é o Tomé. Vamos lá morrer com o Senhor. Guardem isso, tá? Agora vamos olhar para o capítulo
meus irmãos, capítulo 14, versículo 4, onde Tomé aparece novamente. Olhe comigo aí, por favor. Capítulo 14, versículo 4. O Senhor Jesus, ele está começando o seu último sermão, aí ele diz assim, no versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Observe que o Senhor Jesus tinha acabado de dizer, vocês sabem para onde eu vou e sabem o caminho. E Tomé retruca, então, Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? No mínimo, Tomé, ele não está aceitando o que o Senhor Jesus Cristo diz, e de fato, irmãos, aqui fica claro o seguinte, Jesus diz, vocês já sabem, vocês já estão convivendo comigo, eu já estou trazendo revelações para vocês, eu já estou procurando mostrar para vocês quem sou eu, qual é a minha obra, que eu vim ligar vocês ao Pai, e assim, mas Tomé ainda não entendia, ou seja, Tomé, não só Tomé, né? Os outros também, mas aqui se destaca Tomé. Tomé, ele era lento na compreensão dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, ele custava entender, então Jesus diz, você já sabe, mas ele diz, não Senhor, nós não sabemos, mas por que não sabe, por que não compreendeu? Não é que o Senhor Jesus não tivesse dito, mas é porque eles tinham aqui, e Tomé especialmente aqui, era vagaroso para entender. Vocês lembram que depois o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos do caminho de Emaús, vocês são tardos de coração para entender os que os profetas disseram, para compreender a palavra de Deus. Então Tomé era tardo, era lento para compreender a palavra de Deus, o ensino estava ali, Jesus estava ensinando, mas ele era lento, e o Senhor Jesus, tão paciente, responde para ele no versículo 6, né? Disse-lhe, eu sou o caminho e a verdade, esse grande versículo, né? E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já agora o conheceis e o tendes visto. Jesus aqui está chamando a atenção para a debilidade deles, para o desconhecimento deles, para a lentidão deles. Tomé era lento, irmãos. Então Tomé era melancólico e Tomé, ele custava a se apegar à palavra, e esse é um ponto muito importante, a compreender a palavra, a se firmar no ensino, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, esse era Tomé. E quando Jesus Cristo morre, e aqui nós temos assim um pouco de informações para nós podermos entender o que aconteceu com Tomé. Tomé que era melancólico, Tomé que custava a se apegar e a entender a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele, como eu disse há pouquinho, ele perde o chão. Ele diz assim, tudo acabou, tudo acabou. Quando os discípulos, eles vêm, irmãos, falar para ele, ele não consegue acreditar, ele não consegue crer, meus irmãos. E um outro ponto aqui é que Tomé está ausente na primeira grande reunião, no primeiro grande domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Ele está ausente. Versículo 24, voltei já para o capítulo 20, versículo 24, João faz questão de dizer, e diz assim, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele não estava lá. Irmãos, aquele primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, foi um dia assim muito intenso, foi um dia de muitas informações, o túmulo vazio, as mulheres, Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor Jesus Cristo vivo, Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, começou a ter aquelas informações, olha, um dizia, nós vimos o Senhor, e eles começaram a ouvir isso, e os discípulos então, eles se reúnem, domingo retrasado, nos últimos domingos eu expliquei para vocês assim, eles estavam ouvindo tantas coisas, que eles resolveram se reunir naquele dia para conversar entre eles, e para um ouvir o outro. O que está acontecendo? Eles se reúnem
Eles estão com medo, observe bem, eles estão com medo, eles trancam as portas, mas eles se reúnem naquele domingo, primeiro dia da semana, né? Mas Tomé não está lá. Tomé não está presente. Tomé está o quê? Ausente. Por que Tomé está ausente, irmãos? Nós não sabemos exatamente o porquê. Tá? A Bíblia não dá informação. Mas podemos sugerir, pelo menos. Não estaria Tomé extremamente triste, que foi o único que não se interessou, não conseguiu chegar naquela reunião por causa da sua tristeza, por causa da sua incredulidade? Não sabemos exatamente, mas quem sabe não foi isso. Mas um ponto é importante, meus irmãos. Ele perdeu muito em estar ausente. E eu queria que vocês guardassem isso hoje à noite, tá? Uma das coisas que eu peço para vocês guardarem é essa: a ausência da Assembleia Cristã. Tomé ele se torna um exemplo aqui no texto para nós com a seguinte mensagem: todo o que se ausenta perde. Perde. Tomé perdeu a bênção daquela reunião. Não sabemos o motivo. Talvez seja melancolia, tristeza, mas nós podemos pensar assim: como é possível ele perder uma reunião dessa? Mas ele perdeu. Ele não estava lá. Isso talvez tenha a ver com a sua tristeza, com o seu temperamento melancólico, com a sua fraqueza. Ele não conseguiu chegar naquela reunião. O único. E veja, irmãos, que o texto diz aqui, versículo 24. Observe o versículo 24, quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui importantíssimo. Ele diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Um dos 12. Esse termo é um termo assim para designar os 12 discípulos escolhidos por Jesus, pelo dedo de Jesus, no seu ministério público. Vocês lembram disso? Ele escolheu aqueles 12 homens e disse: esse, e eles passaram a andar com ele, ouvindo a sua palavra, vendo os seus milagres. E todos os outros, com exceção de um único que não estava também nessa reunião, vocês lembram quem era, né? Quem era? Judas. Judas também. Judas não aparece mais. Judas se perdeu, tristemente apostatou. Judas se matou. Judas vendeu Jesus. Judas nem aparece mais no Evangelho de João. Então tinha os 10 reunidos. E Tomé também não estava lá. Tomé também não estava entre os 12. Um mesmo não estaria. Judas e Tomé. Irmãos, Tomé perdeu essa oportunidade. Mas há um outro aspecto aqui, irmãos, é que eu vou voltar de novo para o temperamento de Tomé, para essa perda do chão de Tomé, no sentido, né? Na minha ilustração, ou seja, ele estava sem sentido de vida, ele estava melancólico, triste, e quando os seus irmãos, os outros apóstolos, os outros discípulos chegaram para ele, no versículo 25, e testemunharam para ele, e disse: vimos o Senhor, vimos o Senhor. Ou seja, essa mensagem vimos o Senhor quer dizer Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Vocês percebem que é uma mensagem parecida com a da Maria Madalena? Olha aqui no versículo 18, quando Maria Madalena sai para anunciar, Jesus diz, né, fala, vai, anuncia para os meus discípulos que eu subo para o Pai. Ele diz isso no versículo 17, mas no versículo 18, qual foi a primeira verdade que Maria Madalena dá aos discípulos? O primeiro anúncio dela. Ela diz no versículo 18 assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. É a mesma coisa que os outros discípulos dizem para Tomé, no versículo 25, vimos o Senhor. Maria Madalena diz, eu vi Jesus está vivo, Jesus falou comigo, ele ressuscitou. E os outros discípulos também dizem isso, Tomé, Jesus está vivo. Posteriormente, né?
ficar claro aqui, eu creio que todo mundo aqui já entendeu. Então ele não estava presente, depois eles foram, buscaram Tomé e disseram para ele, olha, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor. Mas o que Tomé diz, meus irmãos? Tomé diz para eles assim, versículo 25, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Veja que ele diz, ele ouve o testemunho dos apóstolos, dos discípulos, das testemunhas oculares, que dizem para ele, nós vimos o Senhor, e ele diz, eu não acredito em vocês. Vocês estão enganados, vocês estão iludidos. Alguma coisa aconteceu com vocês que vocês estão se iludindo, porque isso não pode ser verdade. E só tem uma maneira de eu acreditar. Eu não acredito no testemunho de vocês. Só tem uma maneira de acreditar. Se eu mesmo ver. Se eu ver a marca do escravo na sua mão. Se eu ver a marca da furada com a lança do soldado no seu lado. E eu não só quero ver. Eu quero tocar. Eu quero tocar. Porque se eu não ver e se eu não tocar, eu não vou acreditar. Vocês estão enganados. Vocês estão iludidos. Você sabe o que Tomé está fazendo aqui? Tomé está descrendo do testemunho apostólico. Porque é exatamente isso que é dito para nós crermos. Nós cremos no testemunho dos que viram o Senhor, dos que falaram com o Senhor. E Tomé está fazendo isso. Ele está descrendo do testemunho dos seus irmãos. Junto com ele mesmo, depois ele vai crer, né? Eles vão anunciar, olha, nós vimos o Senhor, nós somos testemunhas oculares, nós estivemos com ele, ele ressuscitou. E é pedido para nós, na verdade, é ordenado para todos os que ouvem o testemunho dos apóstolos. É claro que os apóstolos já morreram, mas o testemunho deles permanece, através do quê? Da pregação do Evangelho, da pregação da igreja. A igreja que é coluna e baluarte da verdade, o que a igreja está anunciando ainda nos nossos dias e vai anunciar até a volta de Jesus? É a mesma mensagem, olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E é dito, é ordenado, creiam nisso, creiam. E Tomé diz, não, eu não creio. Eu não me conformo com o testemunho apostólico. Eu não me conformo com o testemunho dos meus irmãos, discípulos. Eu também não aceito. Com isso, Tomé também estava falando a si mesmo, irmãos. Eu também não aceito todo o testemunho do Antigo Testamento que falava de Cristo, que falava que Cristo viria, e que, pelo menos em algumas partes suas, e o próprio Evangelho de João já destacou isso, apontava para a ressurreição de Jesus. O Antigo Testamento também apontava para a ressurreição de Jesus. É claro que o Antigo Testamento ele era muito mais velado do que o Novo Testamento, mas ainda assim apontava. Então ele também diz, eu não aceito o testemunho do Antigo Testamento. Eu não aceito o testemunho dos que viram Jesus vivo. Mais ainda, ele não aceita a palavra do próprio Jesus. Porque Jesus tinha dito, por ocasião de que ele expulse os vendilhões do templo, João narra isso lá no capítulo 2, se eu não me engano, Jesus diz assim, destruam este templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Você lembra disso? E João diz, ele não estava falando do templo, ele estava falando do seu corpo. Então, Tomé não aceita o testemunho do Antigo Testamento. Tomé não aceita a palavra do próprio Jesus no seu ministério público. Tomé não aceita o testemunho dos seus irmãos. Tomé, ele não aceita a palavra de Deus. Ele não quer fundamentar, ele não quer firmar a sua fé na palavra de Deus. Tomé, ele quer impor condições. Ele quer dizer assim, olha, para eu crer, não adianta só eu ouvir. Eu não quero só ouvir, eu quero ver e eu quero tocar, para que eu possa crer. É isso que Tomé faz, meus irmãos. Tomé, então, ele não percebe o que ele está fazendo, porque isso não é fundamento da fé, não são os 5 sentidos. O fundamento da fé é a revelação que Deus nos dá na sua palavra. O fundamento da fé é a palavra de Deus. E outro ponto aqui importante que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a sua arrogância.
Nós cantamos aqui, vocês já sabem, irmãos, que cada hino que nós escolhemos do culto, ele está relacionado com a pregação. O Salmo 131 que nós cantamos aqui na igreja, não é soberbo o meu coração, nem tenho altivo olhar, as grandes coisas não vou buscar, grandes demais para mim, mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está, bem desmamado com sua mãe, minha alma assim está. Aí ele diz, né? Ó Israel, espera em quem? Espera em Deus, espera no Senhor. Não seja soberbo, não seja arrogante, não imponha. Esse é o ensino, irmãos, entre outras coisas. Não imponha condições para crer. Não diga assim, eu só crerei se Deus satisfizer as minhas condições. E é isso que ele está fazendo. Ele está sendo o contrário do salmo. Seu coração está soberbo. Ele se impõe a Deus. Ele diz, Deus tem que satisfazer as minhas condições. Irmãos, é isso que ele faz aqui. Então, duas coisas nós temos em Tomé. E essas coisas sempre estão juntas. Incredulidade e arrogância. E a incredulidade se manifesta de que ele não quer se basear na palavra, mas no que ele vê e no que ele toca. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Eu não vou entrar em detalhes muito sobre isso. Eu não estou dizendo que Tomé era incrédulo. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que Tomé não era crente em Jesus, que Tomé não amava Jesus. Tá? Tomé não era, por exemplo, como Judas. Judas não era de Cristo mesmo. Tomé amava Jesus. Tomé disse lá atrás, né? Eu vou morrer com Jesus, se for preciso. Mas o que eu estou dizendo é que neste momento existe essa debilidade na fé e existe essa incredulidade. Isso acontece com os cristãos, irmãos, mesmo com os crentes. Talvez aqui hoje à noite, um de nós esteja passando uma situação semelhante assim. Você não está confiando na palavra. E você está como que impondo condições para Deus. Eu não estou dizendo que você não é crente. Mas eu estou dizendo que a sua fé nesse momento está débil, fraca, e que existe uma raiz aí de desconfiança e de arrogância. Meus irmãos, o que acontece então? É maravilhoso, porque o que acontece é que o Senhor Jesus Cristo ele vai curar Tomé. E como é que Jesus cura o Tomé? Vamos olhar agora do verso 26 ao 29. Eu vou ler esses versículos agora, os 4 versículos, e depois nós vamos destacando aqui. Veja o que diz o versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, vamos observar o processo eu vou chamar assim, tá bom? Processo de cura de Tomé. E as coisas que aconteceram aqui, que são muito significativas para essa cura de Tomé. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos é que, diferente dos 8 dias anteriores, 8 dias depois, Tomé estava presente. Tá?
Irmãos, nós não podemos passar por cima e dizer assim que isso não tem importância no texto bíblico. Esse destaque contínuo que João faz deste primeiro dia da semana, que é o domingo. Tá? Porque observem, eu vou voltar a ler aqui com vocês o primeiro versículo do capítulo 20. Foi o dia da ressurreição, quando a Maria Madalena vai bem cedinho ungir o corpo de Jesus, que ela não sabia ainda que Jesus tinha ressuscitado. Aí o que diz o texto no versículo 1? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. No primeiro dia da semana. E faz questão de destacar. Primeiro dia da semana, que é o domingo, que nós chamamos de domingo. Né? No versículo 19, quando os discípulos estão ali reunidos naquele mesmo dia, aquela reunião bendita que Jesus vai ali e aparece para eles, o que João destaca? Veja o destaque de João no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, aí ele diz, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então ele destaca, ele diz assim, olha, no primeiro dia da semana, depois, na tarde daquele dia, na verdade já era o anoitecer, né? Já era noite, eles estão ali com as portas trancadas naquele mesmo dia, e João faz questão de destacar, na tarde daquele dia, o primeiro da semana, Jesus aparece. Mas quem estava ausente? Tomé. E aí diz o texto nesse versículo que nós estamos estudando, versículo 28, 8 dias depois, ou seja, devemos entender assim, é mais natural nós entendemos assim, que esse 8 dias depois está dizendo, de um domingo para outro domingo, formando esse conjunto, então, no domingo seguinte. No domingo seguinte, os discípulos estão de novo reunidos, e é uma reunião parecida com aquela, as portas estão trancadas de novo, né? Só que agora, Tomé está lá. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, não vamos passar por cima disso, não devemos. Porque 3 vezes João diz, primeiro dia da semana, na tarde do primeiro dia da semana, 8 dias depois, ele está chamando a atenção para este dia. Eu vou ter aqui uma mensagem, depois que nós acabarmos de expor, se Deus quiser, capítulo 20, eu vou ter uma mensagem aqui só para chamar a atenção de vocês para este dia, para os eventos deste dia e para a relação disso conosco hoje, tá bom? Mas hoje eu só quero destacar aqui rapidamente esse ponto e destacar para vocês o seguinte, que Tomé agora está presente. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque a ausência de Tomé só foi prejuízo para ele. Mas a presença de Tomé é a sua cura. Irmãos, eu quero que vocês imaginem assim, Tomé passou uma semana de melancolia, uma semana de tristeza, uma semana de incredulidade, enquanto os outros discípulos estavam alegres. Vocês lembram o que o texto ele diz no versículo 20? Olha o versículo 20, naquela reunião do domingo anterior, no dia da ressurreição. No versículo 20 diz assim, e dizendo isso mostrou-lhe as suas mãos, o lado, de sorte que os discípulos o quê? Se alegraram vendo o Senhor. E eu fico imaginando, eles chegaram para Tomé com alegria, olha, nós vimos Jesus, Jesus está vivo. Aquela semana deles foi uma semana assim de alegria, enquanto eles estavam alegres, porque eles estavam naquela reunião do domingo anterior, porque eles tinham recebido a revelação de Cristo. Tomé estava uma semana de tristeza, de melancolia, de incredulidade. Vocês estão vendo como a ausência de Tomé fez toda a diferença para ele? Como a presença dos outros fez toda a diferença para eles? E vocês estão vendo aqui como a presença agora de Tomé nessa segunda reunião fez toda a diferença para eles. A diferença lá foi ruim para ele, porque estava ausente. Então, a ausência fez com que ele não tivesse a bênção de ver Jesus vivo, mas agora a presença dele no culto, a presença dele naquele culto, não deixa de ser um culto, é uma reunião, é uma assembleia cristã, eles estão ali conversando, alegres, quem sabe falando, e dessa vez Tomé está presente. Então não esqueça disso, irmão, não esqueça disso, porque é muito importante esse exemplo de Tomé. Então o que acontece aqui? Jesus chega
e diz, versículo 26, esse texto é bem parecido, o versículo 26 é bem parecido com o versículo 19. Bem parecido mesmo. Mas vamos olhar o 26. Diz assim, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Olha só, eles estão ali, porta fechada, e parecido com a vez anterior. Jesus não abre a porta, Jesus, bom, não vamos especular muito sobre isso, mas parece que o corpo de Jesus tem propriedades agora extraordinárias, como eu já procurei até chamar atenção na exposição anterior, mas enfim, mas Jesus se apresenta ali e dá a mesma mensagem anteriormente, é uma saudação que não tem nada em comum, ele diz, paz seja convosco, mas com certeza, como eu já procurei explicar para os irmãos na exposição anteriores, da mesma forma daquela vez no domingo anterior, assim também não é uma simples saudação. Não é uma simples saudação. Jesus está trazendo paz. Aliás, essa é uma saudação cristã, né? Graça e paz, né? Graça e paz. Então, aqui está. Paz seja convosco. Jesus está dizendo para todos ali novamente, mas especialmente para o melancólico Tomé, para o triste Tomé, para o deprimido Tomé, para o Tomé que está sem chão, mas ele está ali naquela reunião, ele está presente. O Senhor Jesus está dizendo, paz seja contigo, Tomé. Tomé é especial ali, porque Jesus veio curar Tomé. Jesus veio curar o seu amado discípulo, tolo, triste, falando bobagem. Mas Jesus é assim, Jesus, ele é misericordioso, é gracioso, e ele diz, paz, Tomé, paz, Tomé. Tomé, como ele tinha dito anteriormente, Tomé, eu morri na cruz por ti, Tomé. Tomé, eu ressuscitei para a tua justificação. Lembra de Romanos capítulo 5? Eu justifiquei para a tua justificação, Tomé. Tomé, porque estás triste, tu estás em paz com Deus, eu estou vivo. Lembra quando ele fala para Madalena, mulher, por que choras? Não precisa chorar, Tomé, não precisa falar essas coisas, não precisa essas palavras, não precisa essa melancolia. Eu estou vivo. Eu venci o pecado, eu venci a morte, eu paguei pelos teus pecados, como pelos pecados de todos. Você não precisa estar desse jeito, nessa tristeza, nessa melancolia, nessas palavras, nessa incredulidade, nessa arrogância tola. Eu vim trazer paz, Tomé. A paz que é minha, a paz que eu adquiri, a paz que vem de mim. Por isso que nós dizemos, né? Temos aí irmãos nossos que dizem, paz do Senhor. E está perfeito, é paz mesmo, é paz do Senhor, é paz dele, é a paz que vem dele, é ele que nos concede a sua paz, a sua graça. E ele está aqui dizendo, meus irmãos, paz. Tomé. Aí ele faz mais, irmãos. Aí ele se dirige mais diretamente para Tomé, e ele, então, irmãos, é aqui que eu confesso para vocês que eu fico muito impressionado. Ele é condescendente com Tomé. Veja o que diz o versículo 27. Depois disse a Tomé. Então, nós temos ali agora os 11, né? Termo técnico, né? Era os 12. Depois vai entrar Matias e depois vai entrar Paulo, né, que vai ser convertido bem depois. Mas os 12 é o termo para os 12 apóstolos. E ele fala então aqui, mas no caso aqui nós temos 11, porque Tomé está presente agora. Ele se volta mais especificamente para Tomé. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Vejam, todos ali estão alegres, todos ali estão felizes, todos ali estão alegres desde o domingo passado, anterior, eles estão regozijantes e agora eles veem Jesus de novo, imagine a alegria deles. Mas Jesus deixa todos e foca a sua atenção naquele discípulo problemático.
naquele discípulo melancólico, naquele discípulo triste. E Jesus diz para ele assim: põe aqui o teu dedo, põe o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe aqui no meu lado. Vê, Tomé. Tu queres ver, Tomé? Tu queres ver? Então vê, Tomé. Olha, está aqui a marca. Está aqui a marca da furada do soldado. Vê. Toca. Queres tocar, Tomé? Toca. Está aqui. Toca no meu lado. Veja, irmãos, a condescendência de Cristo. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo a misericórdia, a bondade? Ele satisfaz ali, Tomé. Toca, vê. Não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Deixa essa tua incredulidade. Eu estou vivo. É preciso que me vejas? Pois bem, estou aqui diante de ti. É preciso que me toques? Pois bem, me toques, Tomé. Mas deixa essa incredulidade e creia. Deixa essa melancolia e creia, Tomé. Irmãos, a condescendência de Cristo, a condescendência de Deus por toda a Bíblia. Eu estou estudando com vocês aqui nas quartas-feiras, estou lendo toda a Bíblia com vocês. Nós estamos só iniciando. E nós já vimos como Deus é paciente com Noé, é paciente, até com Caim lá atrás, né? É paciente, ele chama ao arrependimento, ele é paciente com as fraquezas, com as debilidades de Abraão. Abraão mente sobre sua esposa e Deus não permite que a coisa piore e corrige Abraão. Jacó, você já parou para pensar em Jacó, irmãos? Enganou o irmão e tinha sempre aquele espírito enganador de passar a perna nos outros, e o Senhor Deus vai lidando com Jacó até que vence o Jacó ali em Peniel, né? E que ele luta com Deus. Ali significa o quê? Jacó foi vencido por Deus, porque é a graça, irmãos. Porque Deus não deixa de tratar com os pecados do seu povo. Deus não abandona os seus eleitos. Deus não... como Paulo vai dizer no Novo Testamento, aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la, vai completá-la, vai consumar essa obra. E Ele está fazendo isso. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, que você pense na bondade do seu Salvador, na graça do Senhor Jesus Cristo. E corra para Ele na sua fraqueza. Você chegou aqui hoje triste? Corra para Ele na sua tristeza. Corra para Ele na sua debilidade, na sua deficiência, porque Ele é cheio de toda a graça, de toda a misericórdia. Ele cura Tomé. E aí, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, viu? A confissão de Tomé é impressionante, que o pecado de Tomé é destacado por João, mas a confissão de Tomé é uma das mais belas das Escrituras. Porque quando ele, então, nós não sabemos se Tomé tocou em Jesus, não sabemos. O texto não diz. Mas, tanto faz. Naquele momento, quando Tomé vê Jesus, talvez tenha tocado em Jesus, não sabemos. E Jesus condescende com ele, permite que ele faça isso, que ele veja, que ele toque. Ele é curado da sua incredulidade. Eu quero explicar aqui para vocês que não significa que a fé, melhor dizendo, que a fé de Tomé veio meramente pelo ver e pelo tocar, não é isso. Mas é que ali, como aconteceu, vocês lembram como aconteceu com João? João narra isso lá atrás. João diz assim, que ele entrou no túmulo vazio, ele viu o lençol caído, ele viu os lenços dobrados, ele viu tudo ali arrumado, e o que João diz? Ele viu e creu.
Então não significa, evidentemente, que meramente ali ele creu só porque ele viu, não é isso, mas porque ele entendeu. Porque ele entendeu o que Jesus vinha dizendo. E aqui aconteceu com Tomé, não é que meramente ele creu por causa do toque da visão, não é isso. Mas é como a ceia do Senhor. Olha como o Senhor condescende conosco. Olha como o Senhor permite que nós possamos ver alguma coisa. Hoje mesmo, a ceia do Senhor é isso, irmãos. O batismo é isso. Nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de realidades espirituais. Nós não somos testemunhas oculares, nós não vimos Jesus na cruz, nós não tocamos nele como os discípulos tiveram o privilégio de tocar, mas nós temos a ceia. Isso é a condescendência de Deus conosco. Deus nos faz tocar nos elementos, no pão. Deus nos faz beber o vinho. Deus nos faz, pelos nossos sentidos ali, ser levados à cruz. A compreensão, não meramente pelo pão, não meramente pelo vinho, assim como também não era simplesmente ali porque ele tocou e porque ele viu, mas ali a condescendência de Cristo foi o seguinte: olha, entende o que aconteceu, compreende o que aconteceu, creia. Você lembra o que eu já tinha dito, você lembra o que os seus irmãos disseram testemunhando, é verdade, você lembra do que o Antigo Testamento já vinha dizendo, eu estou vivo, eu ia morrer, eu já tinha dito para vocês que ao terceiro dia eu ia ressuscitar, você lembra disso? Creia, Tomé, toque aqui, toque no meu lado e creia. Não é que simplesmente ele creu porque ele tocou, meus irmãos, porque muitas pessoas viram os milagres de Jesus. Muitas pessoas ouviram Jesus falar, mas não creram. A Bíblia diz isso. Porque no final das contas a fé não vem meramente por ver. A fé vem sempre pela palavra, pelo testemunho, pela revelação especial de Deus na sua palavra. E foi isso que aconteceu com Tomé. E aí, irmãos, quando ele crê, quando ele entende, aí ele faz essa confissão belíssima. Ele diz aqui, vamos ler o versículo 28? Ele diz assim: e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Aqui nós temos, em primeiro lugar, o reconhecimento de Tomé da bendita pessoa de Jesus Cristo como não mero homem, mas como Deus homem. Ele tinha corpo, ele podia ser tocado, ele podia ser visto, ele podia ser sentido, porque é isso que nós somos seres humanos, e ser humano tem corpo, mas ele é mais que um homem, ele é um homem perfeito, mas ele é mais que um homem. Tomé confessa, Tomé diz, ele é Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é aquele que veio do Pai para a minha salvação, ele é aquele que se tornou homem para me salvar, mas ele nunca deixou de ser Deus, ele é aquele que morreu como homem por meus pecados, por isso que o sacrifício dele vale, porque ele é o Deus homem, e ele diz, é o meu Deus. Veja que ele diz, é o meu Senhor, é o meu Deus. É a confissão das mais lindas das Escrituras, irmãos. Se Tomé, a gente sempre lembra de Tomé como incrédulo, mas pense agora no Tomé, como aquele que fez uma das confissões mais lindas, quando ele diz, Senhor meu e Deus meu. E aqui uma segunda coisa que essa confissão significa, meus irmãos, quando ele diz, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, né? Confessando tudo isso, a segunda coisa é que ele deixa toda a arrogância. Ele creu e ele se humilhou. A incredulidade é amiga da arrogância. A fé é amiga da humildade. Porque o incrédulo é por natureza um arrogante. Um incrédulo é alguém que não acredita em Deus, que não se submete a Deus, portanto é arrogante. Mas o crente é humilde. O crente se humilha. E ele está dizendo, tu és o meu Senhor. Eu estava te impondo condições. Ah, Senhor, me perdoe.
Eu não tenho que te impor condições, porque o Senhor é o Senhor. É o Senhor que impõe as condições. É o Senhor que dá a palavra. É o Senhor que comanda, que é Deus. Eu sou teu servo. Eu me submeto. E é uma terceira coisa aqui, meus irmãos, que nós não podemos esquecer nessa confissão de Tomé. É que não há como duvidar da divindade de Cristo, segundo as Escrituras. Vocês vão encontrar seitas, heresias. Isso aconteceu desde o início da história da igreja, negando a divindade do Senhor. E a Bíblia atesta. O próprio João diz lá no iniciozinho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é Deus, mas também ele é homem. Aqui nós temos aquela bendita doutrina que foi estabelecida nos credos, nas confissões da igreja ao longo dos séculos, que diz assim: é uma pessoa, mas nessa bendita pessoa estão duas naturezas que não se misturam, estão unidas nessa pessoa. Jesus é Deus, Jesus é homem, uma só pessoa, duas naturezas unidas nessa bendita pessoa. Está aqui, meus irmãos, o testemunho das Sagradas Escrituras falando, ele é homem e ele é Deus. E Jesus não nega isso, Jesus não diz, não, Tomé, não me chame de Deus. Jesus aceita, porque ele é Deus, ele aceita esse louvor, ele aceita essa glória, porque ele é verdadeiramente Deus. Mas ele encerra, meus irmãos, Tomé já estava curado, mas Tomé precisava de uma palavra final. Ele encerra com o versículo 29, dizendo o seguinte: disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Tiveste que me ver para crer, teve que acontecer assim. Mas, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele está aqui, em primeiro lugar, corrigindo Tomé. Você percebe? Ele está dizendo assim: Tomé, a fé não é baseada nos sentidos. A fé é um dom de Deus, é uma graça de Deus, que está baseada na promessa, na palavra de Deus, que é mais firme do que eu vejo. É mais segura do que os meus olhos podem ver, porque Deus não mente. A palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, é sobre ela. Por isso que Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ver, a fé não vem por demonstrações visíveis das coisas, das realidades espirituais, porque, afinal de contas, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da revelação dele. A fé vem por você crer no que ele está se revelando, quando ele se revela especialmente em Cristo, e também, evidentemente, na criação, na natureza, na providência, como até estou estudando de manhã com vocês aqui nas nossas aulas de domingo de manhã, mas sempre baseada, iluminada pela palavra. A fé é baseada na palavra. Bem-aventurados os que não viram, mas creram no testemunho, creram na palavra. Esses são abençoados, esses são felizes, esses são bem-aventurados. Tomé, entenda isso. Jesus está dizendo para ele, a fé está baseada na palavra. Foi bom você ter crido depois de ver, ainda que, já expliquei para os irmãos, não foi meramente ver, né? Mas melhor, mais bem-aventurado serão aqueles, como nós aqui, meus irmãos, que não viram, mas creram na palavra do Senhor. E ele está falando para nós. Você vê que o texto se liga para nós aqui hoje à noite? Você é um crente em Jesus, você é um bem-aventurado, você é um abençoado. Veja, irmãos, eu não estou dizendo com isso, e aqui é um ponto muito importante, que a fé cristã é irracional, é louca, é baseada em fábulas, é um salto aí na loucura ou no escuro, como for. Não. A fé cristã, ela
não é loucura e não é contra a razão. Porém, a base dela é algo muito além da própria razão. A base dela é a palavra, é a revelação que o Senhor nosso Deus nos trouxe, meus irmãos, em Cristo Jesus. Ela é baseada, inclusive, na verdade de que um homem nasceu de uma virgem por um milagre. E esse homem é o Deus homem, morreu numa cruz pelos pecados do seu povo, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e foi visto por muitas testemunhas. Ela é baseada num fato e na explicação desses fatos, que esse homem, ele é o Deus homem, o Filho de Deus, que veio para nos salvar. Eu queria hoje, meus irmãos, encerrar a nossa exposição, deixando para vocês, como eu procuro sempre fazer, deixando para vocês alguns conselhos, tá bom? Porque são baseados exatamente nesse texto, irmãos, que nós estudamos, nesse trecho que nós estudamos aqui. E eu penso o seguinte, meus irmãos, a primeira aplicação que nós temos que fazer é quanto ao valor das assembleias cristãs. Olha, o exemplo de Tomé, ele nos ensina o seguinte: não é bom faltar ao culto. Não é bom. Não é bom se ausentar da congregação. Não é bom se ausentar onde o povo de Deus se reúne para ouvir o Evangelho. Não é bom. Guarde isso, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje à noite. Perde muito os que se ausentam das assembleias cristãs. Perdem muito. Perdem a pregação. Perdem conhecer melhor de Cristo. E porque não ouvem, ficam na tristeza, na melancolia. Muitos casos como Tomé. E vale muito guardar o dia do Senhor. Vale muito não perder os cultos. Porque aqui, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Aqui não é uma reunião social, meramente. Aqui nós estamos adorando o Deus vivo, cantando para Ele, orando a Ele e ouvindo a sua palavra. Aqui é Cristo chegando para nós e dizendo: Pai seja convosco. Aqui é Ele se revelando vivo e dizendo para nós: eu estou vivo, não chorem, não precisam se preocupar, saiam da tristeza, confiem em mim, descansem em mim. Aqui é Ele condescendendo, mostrando, dizendo assim: toquem em mim. Eu vim aqui para ajudar vocês, eu vim aqui para consolar vocês. Aqui é Ele se revelando ao seu povo reunido. Eu não estou dizendo que Ele não está com você em qualquer lugar, eu estou dizendo que aqui, meus irmãos, na Assembleia Cristã, é um momento de revelação especial dEle, porque é um momento de pregação da palavra, é um momento que ele ordenou que fosse assim nesta dispensação da graça. Então não vamos perder. E vamos incentivar os nossos irmãos, que inclusive não estão aqui hoje à noite, dizer a eles: não percam o culto, meu irmão. Venham. Porque é na Assembleia Cristã que Deus fala, que Deus consola, que Deus ensina, mostrando mais de seu Filho Jesus. Então vamos aprender com Tomé, meus irmãos. A segunda aplicação que eu quero dar a você é sobre essa bendita condescendência de Cristo, paciência de Cristo, tolerância de Cristo. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu sei, vocês, todos nós aqui lutamos com os nossos pecados, lutamos com as nossas incredulidades, lutamos com a nossa soberba. Nós às vezes ficamos aborrecidos ou tristes e queremos questionar a Deus, e queremos questionar os propósitos de Deus, e queremos, enfim, vem pensamentos na nossa mente de arrogância, de incredulidade, irmãos. Mas eu quero dizer para você hoje: Jesus está aqui. E se você chegou triste, a sua fé está débil, você está se sentindo triste por alguma circunstância, o mesmo Jesus que disse aqui paz a Tomé, diz paz a você. Vá a Ele hoje. Ore a Ele aqui essa noite, entregue para Ele a sua tristeza, a sua fraqueza, a sua debilidade. Diga assim: Jesus, me ajuda, Senhor.
me dá a sua graça, me fortaleça, me anime, me console, me ilumine, me faz entender isso que está me deixando perplexo, está me deixando confuso, como Tomé estava confuso. Irmão, Jesus nos ama, Jesus, Ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor conduz as suas ovelhas e cura as suas ovelhas, não abandona as suas ovelhas. Vá a Cristo hoje à noite, se você tem andado triste e débil na sua fé. Mas vai, faça como Tomé, busque a Ele, meu irmão. Em terceiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês que isso nos ensina também a olhar para os nossos irmãos com mais misericórdia. Porque se Jesus, irmão, chegou naquela reunião bendita e disse para Tomé, toque em mim aqui no meu lado, olha, quem somos nós, meus irmãos, para não ter paciência com as debilidades, as fraquezas de nossos irmãos? Então, seja mais tolerante, seja mais paciente com aquele seu irmão, sua irmã, seu familiar, seu amigo. Se eles não são cristãos, não se aborreça, ore por eles, clame a Deus por eles, leve o evangelho a eles. Se eles são cristãos e você tem sentido debilidade, chegue com eles, exorte. Você às vezes vai ter que repreender sim, mas repreender com amor, não com arrogância, não com raiva, mas com paciência e amor. Não se ponha nunca acima deles, mas do lado deles, para ajudá-los, para fortalecê-los. Entende, irmãos? Jesus aqui se pôs ali, olha, toca. Se ele fez isso, quem somos nós para achar que somos melhores que os Tomés que estão em nossa volta? Porque muitas vezes nós somos como Tomé, e precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos consolem, que orem por nós, né? Orem por seus irmãos, exortem os seus irmãos, animem os seus irmãos. Eu não estou dizendo para você não corrigir, eu não estou dizendo para você não dizer que tal coisa é pecado, que tal coisa é errado, sim, mas fazer isso com amor, com misericórdia e não com arrogância. Um quarto conselho, meus irmãos, é que a nossa fé, e esse texto aqui ele quer nos ensinar isso, a nossa fé precisa estar firmada na palavra, e especialmente na palavra da cruz e da ressurreição de Jesus, porque é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus, e nós só entendemos toda a Bíblia de forma a compreender a sua mensagem central, que é Cristo. Se tirarmos Cristo da Bíblia, nós não entendemos nada da Bíblia. Tá? Então a nossa fé tem que estar sempre em Cristo, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, em tudo que ele ganhou para nós, e à luz de Cristo entender os mandamentos, a vontade dele, os princípios das Escrituras. A Bíblia se abre para nós na medida que nós compreendemos esse centro que é o próprio Jesus, e a nossa fé vai crescendo exatamente no que a Bíblia nos fala, no que a Bíblia nos ensina. Então, não confie em si mesmo. Talvez algum de nós aqui hoje à noite chegou com alguma arrogância e dizendo assim, não, eu não aceito isso que está acontecendo comigo, não devia ser assim. Em última instância, você está se voltando contra Deus e contra a sua providência. Não faça isso. Entregue tudo para Deus. E não se desanime, não se desespere. Confie no Senhor. Diga como salmista, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, espere nele, confie nele, firme a sua fé na palavra e procure andar na palavra. Não te estribes no teu próprio entendimento, não te estribes no conselho de homens ou no seu próprio conselho, mas na sabedoria de Deus. Firme a sua fé na palavra e ande com fé na palavra. Se firme nela e cresça nela. É por isso que nós temos que ouvir sempre a palavra, por isso que nós estamos aqui, por isso que temos que ler a Bíblia todo dia, por isso que temos que estar no culto. Tudo isso está entrelaçado, entende, irmão? Nós estamos todos em processo de santificação e de crescimento. Por isso, a importância de sempre estarmos nos apegando à palavra. E um quinto conselho, irmãos, você é bendito. Jesus disse para você que é crente, bem-aventurados que não viram e creram. Não, aconteça o que acontecer, se você é um crente em Jesus, se você crê na ressurreição,
Não importa o que aconteça com você, não importa a bênção ou as dificuldades, não importa a vida ou a morte, não importa a saúde ou a doença, não importa as felicidades ou as aflições, não importa o que aconteça, Jesus está vivo. E se eu creio nele, eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado. Então console-se nessa verdade, meu irmão. E um último conselho que eu quero dar hoje à noite, eu presumo que todos aqui são crentes, né? Mas eu sempre deixo esta mensagem, porque nós estamos aqui pregando o Evangelho domingo após domingo. Irmãos, quando Jesus diz, não sejas incrédulo, mas crente, ainda como eu disse para vocês, que Tomé, ele não é que ele fosse um incrédulo, um apóstata, não era o caso dele, como Judas, por exemplo. Mas aqui tem um princípio, irmãos. Somente o que crê é bem-aventurado. Então, a mensagem central da Bíblia é o seguinte: toda a bem-aventurança, toda a felicidade, toda a paz, toda a graça, toda a esperança está em Jesus. Mas fora de Jesus, só tem maldição. A bem-aventurança está em Jesus. Porque Jesus se tornou maldito por nós. Ele foi no madeiro para morrer por nossos pecados. Então eu quero dar um último conselho a todos aqui. Que nenhum de nós aqui hoje à noite ponha sua fé em outro, mas unicamente em Jesus. Porque só é bem-aventurado quem está em Jesus. Porque Jesus é o único Salvador. Porque foi o único que morreu e ressuscitou pelos pecadores. Todos creiam nele. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que ele nos abençoe hoje à noite. Senhor, nós tivemos aqui o privilégio, a alegria de hoje meditarmos nesse trecho tão maravilhoso, tão precioso da história do amado Tomé. Podemos chamar de amado Tomé, porque o Senhor amava esse homem. Porque o Senhor amou esse homem, morreu por ele. E nós também somos os seus amados. Senhor Jesus, nos encha da sua bondade. Ó Pai Celestial, no seu Filho Jesus, cure nessa noite qualquer debilidade da nossa fé, tristeza, melancolia, arrogância. Que o Senhor esteja hoje pelo Espírito Santo, Senhor, aqui entre nós, pela palavra pregada, pelo ensino da palavra, tudo que for da sua palavra hoje à noite, que o Espírito Santo esteja operando, nos curando das nossas debilidades da fé e da nossa arrogância, e nos enchendo de alegria e de paz, por olharmos unicamente para Jesus, confiarmos nele somente. Nós pedimos isso, Pai. Que assim seja no Senhor Jesus, para a glória do Senhor, por obra do Espírito Santo. Amém e amém. Deus nos abençoe.